Bem, antes mesmo de começar esta análise, a Rural Business quer te fazer um alerta. Você acredita que a guerra no Oriente Médio tem cunho apenas religioso? Pare agora mesmo esse vídeo ou a leitura que está fazendo desta análise. Liga a TV e vai acompanhar os telejornais ou, quem sabe, a novela da Globo. Agora, você acredita que por trás desta guerra e de todas as outras que chacoalham o mundo de tempos em tempos, existem indústrias e países querendo faturar alto? Continue. A Rural Business vai te mostrar hoje detalhes importantes que ligam estes eventos diretamente aí no seu caixa. Coisas que certamente não verá de graça por aí. Existem muitos interesses por debaixo do tapete quando o assunto é conflito mundial, meu amigo. Entre eles, uma das commodities mais importantes do planeta, o petróleo. Algo que, de um lado, influencia de forma agressiva os custos da produção e o valor final dos alimentos, mas que, de outro, amplia a demanda por um grão mágico, foco desta análise, o milho. Quanto mais caro fica o petróleo, mais competitivo se torna o etanol, um mercado gigantesco e poderoso dentro dos Estados Unidos, que disputa de igual para igual a demanda por milho com o mercado de ração animal e que mexe drasticamente com o rumo dos negócios lá na Bolsa de Chicago e, invariavelmente, com o seu bolso aqui no Brasil. O conflito entre Israel e o Hamas já fez o barril do petróleo subir forte nos últimos dias, cenário que pode se agravar ainda mais com a entrada do Irã na guerra. O barril WTI encerrou o pregão da última segunda-feira com alta de 4,34% aos 86 dólares e 38 cents, enquanto o Brent avançou 4,28% e chegou à casa de 88,20. Mais uma vez, na história desse planetinha chamado Terra, temos duas guerras acontecendo ao mesmo tempo. A primeira entre Rússia e Ucrânia, que se arrasta desde o início de 2022. E a outra que começou quase ontem, entre Israel e os palestinos, com todas as aspas necessárias, lugares onde o petróleo tem muita importância. Portanto, não se assuste se o valor do barril encostar novamente ou até passar da marca de 100 dólares. E para a Rural Business está aí um mercado em que o produtor brasileiro de grãos deveria se inspirar, ambos considerados de extrema relevância para o mundo: alimento e petróleo. Talvez não se lembre, mas em 2020, o pico da pandemia, o barril do petróleo chegou a desabar para apenas 20 dólares com a justificativa de baixa demanda. Rússia e Arábia Saudita, mais do que depressa, passaram a criar cotas de produção. E um ano depois, o barril já estava de volta à casa de 73 dólares. E quando a guerra entre Rússia e Ucrânia foi deflagrada, em fevereiro de 2022, o chamado ouro negro decolou e foi atingir a marca histórica de 120 dólares do barril, puxando as commodities agrícolas para cima. Como sempre ocorre, há sempre um processo natural de acomodação depois que estrondos como esses acontecem. Mas com interesses geopolíticos dominando o jogo, o petróleo entra em novo e forte viés de alta, algo que pode afetar em cheio o seu bolso. E é isso que a Rural Business quer te alertar. A indústria bélica agradece, os donos do petróleo também. E governos com problemas de popularidade enxergam no conflito uma importante ferramenta para permanecer no poder. Como já deve ter percebido, essa não é uma guerra entre Israel e o Hamas. Essa é uma guerra entre Israel e o Irã. E as perguntas que o mercado global se faz hoje são: haverá um embargo ao petróleo iraniano pelos Estados Unidos? Indo um pouco mais além, será que os Estados Unidos vão entrar no conflito? Pois é, meu amigo, dúvidas e desafios que podem, ouviu bem isso, podem mexer muito com os mercados de commodities agrícolas. E não é por qualquer coisa que a Rural Business está falando tudo isso em uma análise de milho. Os últimos acontecimentos nos mostram quão volátil e especulativo é este mercado que você escolheu para operar. Por isso, será necessário atenção máxima e diária aqui nas nossas análises. Se o Irã entrar com os dois pés nesse conflito, as consequências serão graves e pode ter certeza, os preços das commodities voltarão a explodir. O Irã tem controle sobre o Estreito de Hormuz, situado entre a Península Arábica e o Irã, o que pode levar o petróleo a subir sua régua e atingir, estimam alguns especialistas no assunto, valores acima de 150 dólares o barril.
Afinal, é por aí o Estreito de Hormuz que passa mais de um terço do petróleo do mundo. Aumento do valor do petróleo significa diesel com potencial de pesadas altas em razão da proximidade do inverno nos países do hemisfério norte. O momento favorece não só um incremento de demanda para consumo imediato, mas para armazenamento por questões de segurança, seja para a geração de calor e energia, como para demais setores da economia. E caso ainda não tenha se dado conta, isso é algo que pode gerar aumento radical dos custos para a produção agrícola aqui no Brasil e de toda a América do Sul, onde uma nova safra começa a ser cultivada. Outro mercado que pode ser duramente afetado com o aumento brutal dos preços é o de gás natural, que está nas mãos da Arábia Saudita e da Rússia e já opera com oferta curta. Ou seja, meu amigo, um mix de confusão que acontece ao mesmo tempo longe do Brasil, mas bem perto do seu bolso. Mais do que nunca é preciso um olhar estratégico no amanhã. Por isso, temos que confessar. Foi um alívio para a Rural Business ver a primeira expectativa para a nova safra de milho 2023-24 aqui do Brasil, apresentada nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, indicando retração de área de plantio e de produção. Um alívio. Se estamos jogando contra o agronegócio brasileiro, longe disso, meu amigo. O que a Rural Business está lutando é a favor de você, que confia em nosso trabalho e que corre o risco de ver a crise deste ano se agravar de forma devastadora se o setor produtivo não pisar no freio e reduzir a oferta de grãos no mercado. Em especial diante de tudo o que estamos vendo acontecer. Sabemos do risco que é falar sobre isso com você. Afinal, temos duas guerras em curso. Uma envolvendo o maior exportador de trigo do planeta, que é a Rússia, e o quarto maior exportador de milho, que é a Ucrânia. Outra, iniciada 4 dias atrás em Israel, envolvendo uma disputa que extrapola questões religiosas e chega ao petróleo, algo com poder de afetar sobremaneira o dólar e os preços das commodities, como acabamos de te mostrar. Além disso, ainda tem o clima. Seca em algumas áreas e excesso de chuvas em outras. Um mix de acontecimentos e dúvidas que pode promover mudanças radicais pela frente, afetando não só o rumo da produção, mas os preços do milho no mercado internacional e aqui no Brasil. Se isso acontecer de forma positiva, é claro que a Rural Business será crucificada, apontada como a vilã da história por ter incentivado você a tirar o pé do acelerador, tirando supostamente a chance de você ganhar mais dinheiro. Mas não importa, preferimos correr este risco do que te ajudar a seguir em frente, mesmo enxergando o buraco que está se abrindo logo ali na frente. Caso você prefira trocar o certo pelo duvidoso, fique à vontade, a escolha é sua. Os números apresentados pela Conab para a soja foram assustadores e no mau sentido da palavra há de se dizer. Para o milho, deixaram um certo ar de esperança no ar, de que a oferta permaneça ajustada na nova temporada, a ponto de garantir maior suporte aos preços em nosso mercado interno e maior chance de lucro a você se os custos não extrapolarem. Segundo a Conab, a área total a ser cultivada com milho na nova safra de 2023-24 deve recuar de 22 milhões e 300 mil para 21 milhões e 200 mil hectares aqui no Brasil, com a maior queda percentual acontecendo na primeira safra, 6,7%. Com isso, a produção brasileira de milho, que segundo a Conab chegou a 131 milhões e 900 mil toneladas este ano, terá a chance de recuar para algo próximo a 119 milhões e 400 mil em 2024. Ainda a segunda maior safra de milho de todos os tempos, mas sem peso para literalmente encharcar o mercado e derrubar os preços para níveis impraticáveis, que é o maior temor da Rural Business. Para você ter uma ideia, com essa produção o Brasil será forçado a cortar demanda e elevar a importação de milho em mais de 10% na nova temporada. Isso mesmo que você ouviu, cortar demanda e aumentar a importação. E vamos te mostrar tudo bem rapidinho hoje para não alongar demais essa análise. Com o passar dos dias, a Rural Business vai analisar tudo o que disse a Conab em detalhes, pois as novidades não vieram só para 2023-24. Houve aumento de exportação e queda de estoques para esta safra que estamos hoje, a de 2022-23, que só vai terminar em janeiro. Pela primeira vez na história, o consumo de milho pode chegar a 84 milhões e meio de toneladas dentro do Brasil, algo que confirma um tremendo crescimento anual de 6% e de nada menos que 36% quando analisado o período de 5 anos.
Com isso, as exportações de milho terão que cair. Claro que não vai faltar supostos analistas por aí falando que isso vai acontecer por perda de competitividade do milho brasileiro frente ao americano e consumo mundial lento em razão da inflação, da guerra, do Hamas, do Irã, da Rússia, da Ucrânia, do PT, do STF, por aí vai. Inventam de tudo para te fazer acreditar que tem mais milho que demanda no mercado, a fim de segurar os preços. Só que a verdade, meu amigo, está aqui neste estudo gráfico que a Rural Business vai te mostrar. Quer ver esta análise de mercado na íntegra? Quer ver o amanhã do mercado do milho hoje? Assine agora um dos pacotes de informação da Rural Business, a partir de apenas R$ 19,90 por mês. Acesse ruralbusiness.com.br.